sobre aquilo que eu deveria falar para a igreja, o Senhor, no versículo que o pastor postou hoje de manhã, você pode ler novamente, pastor? Aquele versículo que você colocou no grupo. O Senhor já veio falando ao meu coração. Eu estava finalizando a palavra. O Senhor, Ele vinha falando comigo na semana sobre um Deus que nos livra nas piores situações. Não, esse aqui, ó. Nas piores situações. E eu estava finalizando a palavra, isso mesmo. Eu estava finalizando a palavra e eu estava com a Bíblia aberta no celular. E aí o pastor colocou o versículo e subiu o versículo na minha tela. Pode ler. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Amém. Isaías 33:2. E o Senhor veio falando comigo, e eu com a palavra que Ele havia me dado, e a pastora veio aqui em cima novamente com Isaías. E o Senhor veio falando ao meu coração. E hoje nós vamos falar, o tema da mensagem é deixando Deus ler as suas cartas. Tem tudo a ver com o que a pastora falou hoje. Hoje nós vamos falar da história de um rei chamado Ezequias. E esse rei foi um rei que foi segundo o coração do Senhor. Ainda que o seu pai Acás tenha sido um rei perverso e mau, um rei que não serviu ao Senhor, não honrou ao Senhor, permitiu que a idolatria continuasse no meio do povo, não entronizou o nome do Senhor. E o Senhor me falava sempre, não entronizou o meu nome. E hoje ela começou a falar do que? De trono. Eu tinha separado aquele hino, né, pastor? Jesus te entronizamos. Tudo falando sobre trono. Louvamos poderoso Deus, louvando a soberania de Deus, e o Senhor falando, e o Senhor falando, porque o Espírito que se move na pastora é o mesmo que se move em mim, é o mesmo que se move no pastor, é o mesmo que se move na igreja. Por isso somos um, pois Deus nos faz viver em unidade. Somos membros de um mesmo corpo. Isso é lindo, ver o mover do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Reis 19. Aí você fala, mas ela falou de Isaías, mas é que Isaías vai estar na história. Ele vai ser citado nessa história. 2 Reis 19. A gente vai ler esse capítulo. E para a gente entender, quando o Senhor me deu essa palavra, Ele foi certeiro. 2 Reis 19. Eu nem lembrava o que estava falando em 2 Reis 19. E eu fui lá em 2 Reis 19 e tive que voltar a história, porque eu não lembrava mais da história de Ezequias. Na sexta-feira, eu fiz um breve relato sobre Ezequias na mensagem de sexta-feira. Um breve relato. E daí o Senhor me lembrou, você já estava falando de Ezequias na sexta-feira. E eu voltei e me lembrei. Olha só o que diz. Ao ouvir o relato, e depois eu vou falar que relato que foi esse, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo.
e que o Senhor teu Deus o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: digam ao Senhor que assim, digam a seu senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá farei morrer a espada. Quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito em todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Harã, Rezefe e o povo de Éden que estava em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, e de Rena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Diga: carta. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins. Olha aí novamente os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses dela no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a sua voz e ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subir aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os mais altos cedros e os melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já tinha determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer. Que você deixará cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes sem força desanimam-se e envergonhados. São como pastagem, como brotos tenros e verdes, como as ervas no telhado queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando retorna. E como se enfurece contra mim, sim. Contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos.
Por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo ano daquilo que brotar, mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. Ó, uma predição de Cristo aqui. De Jerusalém sairão sobreviventes, um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos exércitos os executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem dissipará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu Deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararate. Seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor. Que história maravilhosa, né? Que história de um Deus vencedor, que não se deixa envergonhar e nem escarnecer por ninguém desta terra, que zela pelo seu nome e pela sua santidade, que reina sobre todos os reinos da terra. Deus é soberano. E veja só, tudo isso aconteceu porque esse rei Senaqueribe queria invadir o reino de Judá. Nessa época aqui, dessa passagem, o reino de Israel estava dividido entre reino do norte, que era Israel. Lá estavam 10 tribos, os seus descendentes das 10 tribos, e reino do sul, que era Judá, que tinha 2 tribos lá, Judá e Benjamim. Então os descendentes desta tribo estavam todos no reino do sul. Esse rei Senaqueribe apareceu agora, né, nos capítulos, mas se nós olharmos os capítulos anteriores, havia um outro rei que anos antes havia invadido o reino do norte. Enquanto isso, o reino do sul, Judá, não havia sido invadido. Então o reino do norte já estava sob o domínio do império assírio. Os assírios já haviam dominado tudo. Pegaram os israelitas que estavam lá e levaram eles para a Síria. A terra estava devastada, as cidades estavam vazias, estavam dominadas por aquele império. Então chegou o tempo que esse rei começou a expandir, né, os seus domínios, e ele se voltou contra o reino do sul, que é o reino de Judá. Esse rei, diz o capítulo, que ele invadiu o reino de Judá, e ele tomou as suas cidades, mas Jerusalém era a capital do reino de Judá, do reino do sul. Faltava apenas Jerusalém para ele tomar. Então, esse rei mandou que os seus comandantes de guerra, e tinha um em especial que chamava Rabizaque, que nós vamos ver aqui. Ele foi até as portas da cidade, e lá na cidade de Jerusalém, como nós vemos, a Bíblia nos conta que lá ficava o templo, né, que Salomão havia construído. Lá ficava o templo, lá ficava o palácio, lá ficava a família real, e este rei queria entrar no coração dessa cidade. E ele foi até a porta e mandou os seus generais de guerra lá. E o exército da Síria era um exército muito poderoso, muito numeroso.
nós vamos ver, se vocês começarem a ler o 2 Reis, que o exército assírio era muito mais numeroso que o exército de Judá. O exército de Judá não teria chance com o exército da Síria. Então, quando eles chegaram na porta de Jerusalém, que eles falaram, agora acabou, agora a gente toma a cidade. Mas antes eles começaram a blasfemar contra Deus. E nas muralhas da cidade, em volta da cidade tinha umas muralhas. E como a gente sabe pela Bíblia, pessoas ficavam em cima dessas muralhas, né? E ele começou a proferir blasfêmias e dizer para o povo de Israel que eles seriam mortos, que eles passariam fome, que eles teriam que comer as suas fezes, beber a sua urina. E ele falava, e os mordomos do rei, os emissários do rei falavam, fala em outra língua para que o povo não entenda isso que você está falando, fala conosco que nós vamos entender. E ele olhou para aqueles emissários, para aqueles mordomos e falou assim, não, eu vou falar na língua que o povo entende, porque todos vocês serão mortos. Se não se entregarem para mim em paz, todos vocês serão mortos. Agora, se vocês se entregarem a mim, vocês comerão do melhor da terra. Vocês comerão de uma terra que mana leite e mel. E ele começa a dizer para o povo se entregar e falar assim, olha, foi o seu Deus que me mandou aqui para destruir a cidade de vocês. O Deus de vocês não vai conseguir impedir que eu entre nesta cidade. Ele não impediu que eu entrasse nas outras, essa vai ser igual, vai ter o mesmo fim. Então vocês se entreguem. E aí começa a dizer várias barbaridades sobre Deus. Mas antes da gente continuar com essa história, eu quero dizer para vocês quem é Ezequias. O reino de Israel, ele foi ocupado por diversos reis, um sucedia o outro, né? Alguns foram inclinados para cumprir e para obedecer os preceitos de Deus, outros não. Por exemplo, Acás, que sucedeu, que foi antes de Ezequias, pai de Ezequias, ele, como eu disse para vocês, não serviu a Deus, não se importou que o povo estava adorando, inclusive ele adorava outros deuses. Porém, Ezequias, ele fez diferente. Ezequias, ele foi um homem diferente. Abre lá no capítulo 18, do versículo de 1 a 7. Nós vamos ver quem era este homem, Ezequias. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar. E reinou durante 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi. Tem algumas versões que diz Abia e outras Abi. Ela era filha de Zacarias, do profeta Zacarias. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de se submeter a ele. Vejam, então ele era um homem que seguia Deus, que confiava em Deus. Deus era com ele e tudo que ele fazia, em tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Esse era Ezequias. Será que ele era um homem que Deus olhava com amor ou não? Imagina o amor de Deus por este rei.
Ezequias, ele rompeu com muitos pecados que já eram costumeiros no reino de seu pai Ezequias. Deu glória somente a Deus, ele entronizou o nome do Senhor em Israel. E desta forma ele removeu as idolatrias e os altares de adoração de outros deuses que estavam no meio do povo. Como eu disse, foi um rei que confiou grandemente no Senhor. Ele era prudente no agir, consultava a Deus antes de fazer as coisas. E a presença de Deus trazia todas as vitórias para Ezequias. Então Ezequias sabia que as vitórias, e por ele ser bem sucedido, não era algo da sua inteligência, nem da sua capacidade de diplomacia, mas era por conta da presença de Deus. Tanto que a Bíblia nos conta que não houve rei antes dele e nem depois dele que lhe fosse semelhante. Alguns fatos sobre a invasão que a Síria fez em Israel. A invasão assíria havia conquistado Samaria no reinado de Salmanaser, o rei que conquistou o reino do norte. Como eu falei que o reino estava dividido, foi Salmanaser. Isso aconteceu por desobediência do povo. Isso está lá em 2 Reis 18:12. O reino do norte foi invadido pela Síria por causa da desobediência do povo. O povo violou a aliança que tinha com o Senhor. Os israelitas saíram da sua cidade natal e foram mandados para a Síria. Isso aconteceu no 6º ano do rei Ezequias, lá em 18:10 vai dizer isso. No reinado de Senaqueribe, a Síria começou a expandir seus domínios e decidiu atacar o reino de Judá. E obteve êxito. Isso aconteceu no 14º ano do reinado de Ezequias. Vejam só. Vocês imaginam como estava o coração deste rei? Vocês imaginam como estava a cabeça deste rei? Tendo boa parte do seu reinado invadido, em volta dele tudo invadido pelos assírios. Agora aquele exército gigantesco com os seus comandantes estava à porta da cidade, dizendo: nós vamos matar vocês. O que este rei deveria fazer? Será que este rei deveria se entregar? Eu vou me entregar porque quem sabe o banho de sangue seja menor? Será que eu coloco o meu pequeno exército para lutar contra o poderoso exército assírio? O que eu faço? Ele era um rei que ele sabia que todas as suas vitórias haviam vindo diante do Senhor. Ele só vencia porque o Senhor estava com ele. E assim como um servo do Senhor, Ezequias foi colocar todas aquelas afrontas diante de Deus. Ezequias não tinha só uma afronta verbal, mas Ezequias tinha uma carta entregue pelos emissários do rei Senaqueribe a ele, dizendo várias coisas, várias afrontas. E Ezequias pega e coloca esta carta diante de Deus. Ezequias fala: o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, que é clamar ao Senhor. E ele vai até o templo, estende aquela carta diante do Senhor e clama ao Senhor. E a oração de Ezequias é algo que falou ao meu coração na madrugada. A oração de Ezequias, ela começa exaltando o nome do Senhor. Vamos lá, capítulo 19, versículo 14. Olha o que diz, versículo 14, 19 e 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins,
ele começou entronizando o nome do Senhor. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Ele começa exaltando o nome de Deus e entronizando, relembrando os grandes feitos do Senhor. O Senhor já coloca as palavras, na boca dele. Se Ele é o Deus que fez os céus e a terra, será que este Deus poderoso não seria capaz de livrar o povo de Judá e de Jerusalém das mãos deste grande exército? O que seria um grande exército para um Deus que criou os céus e a terra? E depois ele passa dizendo a Deus que realmente Senaqueribe havia conquistado grandes territórios e estabelecido um império. Porque não é só a Bíblia que nos conta isso, mas a história nos conta que os assírios foram um império. Mas que isso havia acontecido com cidades e países que diziam ter deuses, mas que esses eram falsos e mortos, feitos por mãos humanas. Porém, o Deus a quem o rei Ezequias servia é um Deus vivo e que reina sobre toda a terra. E ele pediu que Deus o salvasse para a honra e glória do seu próprio nome, para a honra e glória do nome de Deus. E é mais lindo ainda ver que ainda no capítulo 19, a partir do verso 21, Deus responde à oração de Ezequias através da vida de Isaías. Veja só, muitas vezes nós passamos por situações complicadas nas nossas vidas, das quais nós olhamos para todos os cantos e nós não vemos saída. Situações das quais vêm provar a nossa fé. Situações até perigosas, das quais nós pensamos, será que dessa vez nós vamos conseguir se livrar disso? Imagina como estava esse povo, debaixo de ameaça, e uma ameaça iminente que estava à frente daquele povo. Aquele rei com o coração nas mãos, sabendo que ele estava responsável por toda uma cidade, homens, mulheres e crianças estavam sob os cuidados do rei Ezequias, além da sua própria família. Eu quero perguntar para você, alguma vez você já recebeu alguma notícia ou alguma mensagem assustadora, que levou você a procurar talvez a opinião de alguma outra pessoa, de um outro médico, de um advogado, a opinião do seu marido, a opinião do seu pastor? Levou você a conversar com várias pessoas, pensando, quem vai poder resolver meu problema? Será que talvez o prefeito da cidade? Quem que vai conseguir resolver o meu problema? Muitas vezes a gente recebe as notícias e a nossa primeira ação como seres humanos é procurar respostas em todos os lugares, menos aos pés do Senhor. A gente vai procurar ajuda com outras pessoas e nos esquecemos que a primícia de todas as coisas é o nosso Senhor. Ele deve ser a primeira porta da qual nós vamos bater e pedir: Pai, vem nos ajudar. Pai, vem me livrar desta situação. Um Deus que tem todo o poder. Assim como a pastora estava falando, será que nós cantamos poderoso Deus? Será que nós, no nosso coração, nós realmente entronizamos a Deus como poderoso Deus? Para quem será que você levaria essa notícia assustadora? O rei Ezequias levou a carta ao poder mais alto que existia, o poder que estava acima de todos os reis da terra. Ele levou o seu medo ao Senhor. Na carta que ele levou ao Senhor, Ezequias dizia que Senaqueribe tentou assustar o povo,
de uma forma que se voltassem contra Ele próprio, que se voltassem contra o Senhor. Senaqueribe quis minar a fé do povo, como muitas vezes o inimigo vem minar a nossa fé, vem dizer que o nosso Deus não vai nos livrar, que o nosso Deus não vai nos socorrer, que o nosso Deus não tem poder suficiente para nos ajudar. E o inimigo vem e lança setas sobre as nossas vidas. Mas assim como o pastor dizia, a fé ela não é um sentimento. A fé não está no campo do sentimento. Aí eu sinto que eu tenho fé, não. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção. E quando nós estamos convictos, quando nós temos fé no Senhor, nós sabemos que essas palavras que Satanás profere não passam de meras blasfêmias, porque o nosso Deus o fará voltar por onde veio, e nenhuma flecha ele vai atirar contra nós. E Ezequias levou essas cartas alarmantes ao Senhor, estendeu perante o Senhor e num momento silencioso com Deus. Quantos de nós tem esse particular com Deus? Será que nós estamos tendo esse momento silencioso com o Senhor, este particular? Porque eu quero te dizer, meus irmãos, quando nós vemos uma pessoa que é homem e mulher do Senhor, e você fala, o Senhor age através dessa pessoa, o Senhor faz através dessa pessoa, você pode ter certeza que tem muito tempo de bastidor que essa pessoa está diante do Senhor. A pessoa vai lá, ela se dobra diante do Senhor e ela passa tempo com o Senhor. Não é gastar tempo, é passar tempo com o Senhor, é ganhar tempo com o Senhor. Porque quando nós somos ministrados por Deus no secreto, ministrados por um Deus que fala no secreto, nós economizamos o nosso tempo. Porque é menos tempo de angústia, menos tempo de ansiedade, menos tempo de choro, menos tempo de você bater a cabeça e ter que voltar e fazer tudo de novo. Passar tempo com o Senhor é economizar tempo nesta vida. Se você sempre fala, eu não tenho tempo, então vai orar. Porque daí realmente, Deus vai lá e Ele vai remir os tempos. Porque daí, aquilo que você poderia errar, você não vai errar, porque você vai estar orientado e ministrado pelo Senhor. Qualquer coisa, meus irmãos, nós às vezes procuramos a Deus quando a coisa está deste tamanho. Por que não procuramos quando ela está desse tamanho? Por que não procuramos quando o nosso coração está começando a se encher de medo? Por que não procuramos quando nós começamos a ver que a nossa incredulidade está nos impedindo de caminhar? Por que não nos despimos, como diz a pastora, e dissemos, assim como diz lá no Evangelho, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Estes homens que estavam recebendo essa palavra, esses mordomos, esses emissários do rei, quando eles ouviram isso, eles não ficaram parados, eles rasgaram as suas vestes. Sabe, na Bíblia, quando eles rasgam as suas vestes, é em sentido de humilhação, cobrem as cabeças de cinzas e, Senhor, eu estou aqui me humilhando. Era uma humilhação exterior que eles faziam para o Senhor. Por que nós não nos achegamos a Deus e dizemos a realidade que está em nosso coração? Por que maquiamos as coisas? Por que deixamos a serpente se tornar um dragão? Consulte ao Senhor nas mínimas decisões. Ensine o seu coração a ir até Deus nas mínimas, porque depois naturalmente nas grandes ele irá até Deus.
Não decida as coisas por si só. Consulte ao Senhor sobre o que você deve fazer, como você deve falar, qual vai ser a destinação do seu dinheiro. Na verdade, seu não, de Deus, que Ele entrega na sua mão para que você utilize da melhor forma. Consulte ao Senhor, fale com o Senhor, deixe Deus ler as suas cartas. Qual é as cartas que está no seu bolso esse domingo? Qual é as cartas que está no seu coração? Veja, Deus não foi lá abrir as cartas para Ezequias, mas Ezequias foi até Deus, para que Deus lesse as suas cartas. Assim como a pastora falou, é dependência de Deus, é depender, falar: Pai, eu dependo de Ti, Senhor. Senhor, eu já clamei, eu já procurei em todos, Pai, mas só o Senhor pode me ajudar. Nós não podemos produzir nada sozinhos, meus irmãos. Nós estamos enxertados na videira que é Cristo, e nós só podemos produzir algo se estivermos enxertados nele. Não é autossuficiência, mas é dependência. A Bíblia não nos ensina sobre autossuficiência, mas a Bíblia nos ensina sobre dependência. O mundo pode nos ensinar que sozinho nós vamos conseguir alguma coisa, basta você se preparar, basta você fazer. Mas o Senhor nos ensina que fora dele nós não vamos conquistar coisas. Fora dele nós não somos nada. É Ele quem traz valor às nossas vidas. Se nós fazemos algo de bom, isto vem dele. E é por Ele, para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. E Ezequias levou ao Senhor e pediu para o Senhor ouvir, e para o Senhor ver aquela carta. Ezequias resumiu as cartas de Senaqueribe para Deus. Isso não significa que Deus é cego ou que Deus é surdo, mas isso ajudou Ezequias a perceber a realidade e aceitar os fatos como eram. Ezequias conhecia Deus e o seu poder. Por que Ezequias foi até Deus? Porque Ezequias confiava. E por que Ezequias confiava? Porque Ezequias conhecia a Deus. Agora eu te pergunto: como nós podemos confiar num Deus do qual nós não conhecemos? Às vezes nós queremos ver Deus agindo aqui, e Deus está querendo trabalhar conosco a confiança, e nós estamos batendo na mesma tecla. E Deus querendo nos ensinar a confiança, e a confiança se inicia na Bíblia e na leitura da palavra dEle. Para que você conheça a Deus, livros maravilhosos, autores escreveram, e isso é muito bom. Quem gosta de ler, o Rafa gosta bastante de ler, tem autores maravilhosos, não é, Rafa? Mas nenhum livro se compara a este. Nenhum livro é fonte de vida como este. Nenhum livro fala mais do nosso Deus como este. E não é à toa que Deus nos disse que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você quer conhecer a Deus e adquirir confiança, experimente primeiro conhecer a Ele verdadeiramente. Quando nós conhecemos, Ezequias conhecia e ele confiou, porque ele sabia em quem ele estava depositando a sua confiança, em quem ele estava depositando a sua vida, a vida do seu povo. Ele sabia que Deus era
extremamente confiável, lindamente poderoso, que Deus havia vencido diversas batalhas, era o Deus Jeová Sabaote, o Deus que vence todas as guerras, um Deus vencedor, que de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos uma batalha da qual Deus não tenha vencido, especialista em vitórias, especialista em impossíveis, esse é o nosso Deus. E aí, quando nós conhecermos ao Senhor, o Senhor vai acrescentando fé ao nosso coração, e aí nós vamos poder dizer: poderoso Deus, não só com a boca, poderoso Deus, mas com a alma, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aí nós vamos poder dizer que Ele é o poderoso Deus. Oh Deus. Ezequias, ele tinha um desejo no seu coração. Ele desejava que Deus resgatasse a sua cidade. Pai, tantos caíram, sobrou só nós aqui em Jerusalém. Nós somos os seus remanescentes, nos ajuda, Pai. E Deus não abandona os seus remanescentes. Nós somos os remanescentes do Senhor, em meio ao mundo que jaz no maligno. Ele é um Deus que nos resgata. Ele é um Deus que cuida das nossas vidas. Então, quando você estiver assustado, tenha um tempo silencioso com o Senhor. E os tempos silenciosos e os tempos em secreto é um excelente momento para nós lidarmos com as nossas angústias, com as nossas inquietações, porque nós ajoelhamos de um jeito. Você vai lá, você ajoelha tão aflita, tão aflito, chorando, com medo. Você levanta, às vezes não mudou nada no seu mundo externo, mas Deus já mudou o teu coração. E você levanta cheio de fé, revigorado, esperançoso no Senhor, de que Ele fará. O final do do capítulo conta que Deus, Ele respondeu de uma forma sobrenatural Ezequias. Assim como foi com Davi e Golias, na sexta-feira eu também falava sobre batalhas, que nosso Deus é vitorioso. Lá com Davi e Golias, um homem que a Bíblia diz que desde a tenridade, desde menino, ele treinava as artes da guerra, um cara treinado. Sabe aquele craque do time? Pensa aí no seu time. Quem é o craque do seu time? Ele era o Ronaldinho do exército filisteu. E o exército filisteu sabia que aquele grandão, o cara media mais de 2 metros. Ele sabia que ele era o craque do time. E esse grandão, assim como o exército assírio, começou a proferir blasfêmias contra Deus e contra o exército de Israel, pedindo quem que vai poder me enfrentar? Será que tem alguém aí, um único guerreiro, que vem aqui e me enfrente? Porque se esse guerreiro de vocês conseguir me derrubar, eu vou ser escravo do seu povo, e todo o meu povo será escravo do seu povo. Agora, se eu derrotar o guerreiro de vocês, vocês todos serão escravos do meu povo. E ele ia, diz a Bíblia, de manhã e à tarde, ia lá e lançava novamente o desafio. Ei! E aí, israelitas? Cadê o cara que vai me derrotar? E os israelitas com medo, até
que Jessé tinha alguns filhos, mas um deles era especial. O nome dele é Davi. Davi a quem Deus tirou de trás das malhadas de ovelhas para o exaltar como rei de Israel. E aquele Davi estava sendo preparado no secreto por Deus. Deus já estava preparando Davi no secreto, porque a Bíblia diz que Davi, antes de enfrentar aquele gigante, ele já tinha enfrentado um leão e um urso, e ele tinha vencido, pelo nome do Senhor. Porque humanamente, qual é o homem que vai pegar pelas barbas de um leão e vai matá-lo? Qual é o homem que vai matar um urso que é quase do seu tamanho? Só pelo nome do Senhor. E Davi já estava sendo preparado no secreto, e Jessé falou assim: Davi, vai levar uma marmitinha lá para os seus irmãos. Mas olha, filho, faz o seguinte, leva essa marmitinha lá no acampamento do exército de Israel e dá uma olhadinha nos seus irmãos para ver se está tudo bem com eles, que eu estou aqui, coração de pai apertadinho. Vai lá, Davi, faz isso aí para papai. Davi foi lá, obedeceu seu pai e foi lá. E Davi estava lá se embrenhando no meio dos soldados. Eis que deu o horário do filisteu ir lá afrontar. Chegou o gigante e começou a afrontar. Ei, e aí? Cadê? Até agora vocês não me apresentaram nada. Cadê o guerreiro que vai me enfrentar? E o Davi? Epa! Ei! Acho que Davi olhou para a cara dos soldados e falou assim: ei, mas quem é esse gigante, esse cara para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse cara para fazer isso com o exército do Deus vivo? A mesma coisa que Ezequias falou na oração: ei, pai, as outras cidades caíram porque invocavam deuses que eram feitos por mãos humanas, mas eu estou aqui invocando um Deus que é vivo. E Davi falou: peraí, ninguém vai, né? Eu vou, rei. Mas peraí, você é só um pastor de ovelha. Não, eu vou, porque eu não vou usar dos meus talentos, não. Se esse gigante vai até mim com armas humanas, eu vou até ele no nome do Senhor Jesus. E Davi se apresentou. O rei ainda quis dar uma ajudinha, né? Davi, põe aqui minha armadura é boa, armadura de rei. Davi, bota essa armadura aqui. O Davi pôs e ficou com dificuldade de se mexer e de andar, e falou: não, tira tudo isso, eu vou lá no ribeiro, vou pegar 5 pedrinhas lá no ribeiro, já volto. Imagina os soldados de Israel olhando e falando: mas que menino doido, não quis armadura, foi lá pegar 5 pedrinhas. O que esse menino vai fazer? Não é o menino que vai fazer, é Deus. O menino era só um instrumento, e Deus usa quem Ele quiser. E ele pegou aquelas pedrinhas e com uma tiradeira, ele deu um tiro certeiro na testa daquele gigante. O gigante caiu, Davi cortou a sua cabeça, e era o fim daquele gigante e do exército filisteu. Foi Deus, o capítulo ainda diz que foi o Senhor que venceu a guerra, assim como foi aqui no capítulo 19 de 2 Reis. Ezequias, quando ele estava orando, pode ser que ele não imaginou tudo que Deus iria fazer, mas olha como Deus fez. O exército estava acampado às portas de Jerusalém, pronto para atacar. Deus foi à noite e matou aqueles homens. Vamos ler quantos homens foram? Lá no finalzinho do capítulo. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens.
185 mil homens mortos às portas de Jerusalém. E quando aquele povo acorda, aquele povo olha aqueles cadáveres, talvez até aquele povo entender o que estava acontecendo, mas Ezequias entendia. Eu penso que Ezequias saiu lá fora e olhou aqueles cadáveres e adorou o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus que vence as batalhas, não com armas humanas. É um Deus do sobrenatural. Eu não sei qual é a tua causa. Eu não sei qual que é o Senaqueribe que está aí na sua vida querendo afrontar o Deus vivo. Não sei qual é o Golias que está aí tentando minar a tua fé. Eu só quero dizer que o mesmo Deus que está aqui em 2 Reis é o mesmo Deus que estava lá em Samuel, na história de Davi e Golias. É o mesmo Deus que está aqui, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito que se movia em Cristo e realizava todos aqueles milagres. O mesmo Espírito que ressuscitou o corpo morto, fisicamente morto, media pulso, não tinha pulso. Jesus não tinha pulso quando Ele morreu. Podia colocar um estetoscópio que o coração não ia estar batendo, não ia estar lá, ó. Só que deu 1, 2, 3, e aquele Espírito Santo foi visitar Jesus, e do silêncio absoluto daquele sepulcro, eis que despertou o coração de Cristo começou a bater de novo. Aquele sepulcro se abriu e saiu um Deus vencedor, que venceu a morte e que está vivo desde Jerusalém. Um Deus que está com o corpo transformado, o qual se assentou à direita de Deus. E quando nós louvamos, a Bíblia diz que Ele está entronizado no meio dos louvores. E quando nós louvamos aqui, Ele estava aqui e Ele está aqui. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo está na sua vida. O mesmo Espírito, o mesmo Deus que abateu um exército gigante e poderoso, sem ter que atirar uma flecha, é o Deus que está sobre a sua vida. Creia que o Senhor está com você. Hoje é domingo de esperança, esperança em um Deus guerreiro, que guerreia em favor daqueles que nele esperam, esperança em um Deus que cuida dos seus filhos, esperança em um Deus de aliança. Ezequias tinha uma aliança com Deus, e nós também temos uma aliança com Deus. Foi ligado aqui na terra, está ligado no céu. Nada pode desligar esta aliança que Deus fez na tua vida. Qual é o teu impossível? Será que é uma doença? Será que é um emprego? Será que é uma situação? O Deus que criou os céus e a terra está com você. O Deus que criou os céus e a terra é o Deus que responde às nossas orações. E Ele responde com ação. Não é um Deus moldado na pedra.
pedra, na madeira. É um Deus vivo que fala, que ouve, que faz. Um Deus que se move. Tem um tempo a sós com Deus e Deus lhe dará paz de espírito, como nenhuma outra coisa neste mundo pode dar. Que você saia hoje já glorificando o nome do Senhor, pelo que Ele fará na sua vida. Ezequias glorificou o nome do Senhor na oração, já pelo que Deus iria fazer. É uma certeza, Deus age nas nossas vidas. Deus age para livrar os seus. Se levanta do seu lugar. Às vezes pode ser que em nosso meio tenha pessoas que estão sem forças para caminhar. Mas hoje o Senhor está te dando essa seiva, que é a palavra de Deus, para que você volte a florescer. Vamos fechar o corredor. Dá a mão para o seu irmão. Dá as mãos para o seu irmão. Quando eu fazia a palavra, eu louvo esse hino que eu vou louvar agora desde pequena. E quando eu fazia a palavra, o Senhor me lembrou deste hino. Só que quando eu louvava ao Senhor este hino, eu decorei a letra do hino, amo a letra do hino e achava que era uma composição da autora do Diante do Trono, da Ana Paula Valadão. Mas aí o Senhor me mostrou que a composição era dele. Que ela estava aqui, em 2 Reis, capítulo 19. Eu já louvei ao Senhor este hino em momentos muito difíceis da minha vida. E eu posso te dizer que o Senhor fez o inimigo voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Que Deus colocou sim um anzol no nariz dele, um freio na boca dele. E Deus me livrou. É o mesmo Deus que está na tua vida. Louve este hino com fé. E quando você estiver louvando, pega mesmo na mão do seu irmão e diga para ele: receba forças do Senhor para caminhar. Receba forças do Senhor. Pode soltar, Ianca. Vamos louvar ao Senhor este hino. Obrigada, Deus. Obrigada por esse momento. Obrigada por ministrar ao nosso coração. Tu és bom, Pai. Obrigada, Jesus. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco, te apresento meu clamor. Dias de angústia, de perseguição, dia de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os seus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só do Senhor és Deus. Dia de angústia, de perseguição,
Sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os seus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o teu Deus? Ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E as pernas do inimigo, digo assim, não corres perigo. Zomba dele, ó filhas de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz de arrogante. Porém o anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E o marido lá por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz de arrogante. Porém o anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Sou Deus que dá vitória. Me buscaste, eu te dou a vitória. Que você receba da vitória do nosso poderoso Deus, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lindo, né? Você que vai dizimar e ofertar, traga o seu dízimo, sua oferta até a frente. Cada um dê segundo propôs em seu coração, em nome do Senhor Jesus, entendendo que toda oferta e todo dízimo são todos destinados aqui para a casa do Pai, para a obra de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus, você é próspero no Senhor. E com certeza, nós não vamos sair deste lugar da mesma forma que nós chegamos aqui. Que essa palavra possa ficar gravada no nosso coração e que outros saibam também dessa palavra através da sua vida. Se você às vezes, pode ser que você tenha vergonha de falar ou não saiba como falar, tem os canais aí da rede social que você pode divulgar e enviar essa palavra aí para todos os seus grupos aí de amigos e tudo mais, amém? Às vezes você conhece pessoas, sabe que tem pessoas passando por situações difíceis, não está difícil encontrar gente na rua passando por calamidades, doenças, perseguições e reclamando de tanta coisa. E aí uma palavra de amor, uma palavra de vitória, ou você enviando aí, de repente esse link aí pode salvar uma vida e transformar toda essa vida. Amém? Fala para o seu irmão, você é canal de bênção. Amém? Erga suas mãos aos céus, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, nós te agradecemos por essa manhã, Deus. Agora, Senhor, que essa tarde, aquilo que vamos fazer na parte da tarde, que seja uma extensão, Senhor, da adoração que tivemos aqui nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que possamos refletir, Deus, daquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos. Em nome de Jesus.
É. Aí, ó. Ela não quer chupeta, mamãe. Acho que ela quer outra coisa. Logo, logo. Em nome de Jesus. Que linda. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus.